Sejam todos muito bem-vindos e que a paz que excede todo o entendimento esteja agora presente e estabelecida no seu coração, em nome de Jesus. Continuando com a nossa série de vídeos sobre revelações metafísicas e orações baseadas no Salmo 23, hoje nós vamos falar sobre o versículo 4, Salmo 23, versículo 4, que vai trazer uma perspectiva bastante interessante do que nós já falamos nos versículos anteriores. Eu vou fazer a leitura desse versículo, vou trazer para vocês as chaves que estão ocultas, os códigos metafísicos presentes nesse versículo, e em seguida eu vou fazer uma oração para você internalizar no seu coração essas verdades, tá? Mas antes de tudo isso, eu preciso pedir para você se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Você precisa deixar o seu like, tá? Basta clicar nesse ícone que tem um joinha que você vai curtir esse vídeo. E é muito importante que você faça essas duas coisas. Se inscreva no canal e deixe o seu like para você notificar para o YouTube que esse conteúdo é positivo, que ele agrega na sua vida. Dessa forma o YouTube vai mostrar esse conteúdo para outras pessoas. Então você vai estar contribuindo grandemente para a disseminação dessa mensagem e para o crescimento e manutenção do canal. Conto com a sua ajuda nesse sentido. Bom, agora que eu sei que você já se inscreveu, já deixou o seu like, eu vou fazer a leitura do Salmo 23, versículo 4, que diz o seguinte: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja bem, pessoal, aqui nós temos pontos muito interessantes para observar. Primeiramente, que o salmista que ele apresenta um contexto extremo, um contexto em que colocaria a sua própria vida em risco, andar pelo vale da sombra da morte, um lugar sombrio, um lugar tenebroso. E mesmo assim, ele declara, não temeria mal algum. Aqui nós temos já um princípio, que é a própria declaração do posicionamento interno dele, não temeria mal algum. Porém, essa declaração, ela tem um fundamento. Ele explica por que ele não temeria mal algum. Ele diz, porque tu estás comigo. E aqui você tem uma chave muito importante. Porque em geral a cultura religiosa, ela tem uma ideia de que Deus está lá no céu e você aqui na terra. E lá do céu ele fica cuidando de você, te protegendo de lá, para que não aconteça nada de mal com a sua vida. E aqui nós temos um princípio que é algo que foi ensinado por Jesus também, quando ele disse que o reino dos céus estaria dentro de nós. E o rei, ele fica estabelecido dentro do reino. Então, se o reino é dentro, Deus está dentro. E aqui você tem um convite à reflexão para saber se você continua olhando para Deus lá no céu distante ou se você tem a consciência de que Ele está dentro de você. E mesmo que você caminhe por um trajeto extremamente tenebroso, o medo não pode habitar dentro de você, porque o medo não tem como dividir espaço com a vida que habita dentro de você. O medo não faz parte da natureza de Deus. Se Deus habita em você, o medo não pode te dominar. Ele pode tentar te assediar, ele pode tentar se expressar, mas ele não pode te dominar. Por quê? Porque tu estás comigo. E essa presença de Deus habitando dentro de si, ela se expressa de duas formas. Ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que seria nesse contexto? Vara e cajado. Algumas traduções está bordão e cajado. Essa vara, esse bordão, é um pedaço de madeira menor, que ele serve para proteger e para disciplinar. Tá? Mas basicamente aqui é num contexto de proteção, porque não está falando de disciplina, né? Está falando de um contexto de risco, e você tem a vara que te protege. Mas é óbvio, né? Deus não fica com um pedacinho de pau para te proteger dos perigos da vida, né? Quando fala da vara, algo que vai atacar, você pode fazer uma referência com a espada, tá? Então aqui a vara é a palavra que sai da sua boca, porque Deus habita em você, porque tu estás comigo, a tua vara, que é a tua palavra, ela me protege. Por isso que ele afirmou antes disso tudo, não temeria mal algum. Ele diz, a tua vara está comigo.
e o teu cajado me consola. Quando ele fala cajado, o cajado dentro desse contexto de pastoreio, ele era usado para trazer a ovelha para perto, para deixar ela bem orientada e próxima do pastor. Então aqui ele diz, a tua vara, né, a tua palavra, a expressão da fé que sai da minha boca, ela está presente comigo. O teu direcionamento, para que eu não me perca nesse caminho. O direcionamento é justamente expresso dentro do teu espírito, a voz que você ouve no seu coração, com os teus sentidos espirituais que te direcionam. É por aqui, espera, avança, tá? E isso você desenvolve, é um sentido espiritual que você desenvolve, tá? Não é simplesmente um conceito religioso ou filosófico, é algo que você vai desenvolver na sua vida de oração, tá? Esse aspecto do direcionamento, do cajado, mas ele está disponível, potencial para você, tá? Como eu tenho compreendido, né, e recebido isso mesmo de Deus, Deus fala o tempo todo com a gente. É a gente que para poucas vezes para ouvir. Se você parar para ouvir, presta atenção, você vai perceber que esse cajado muitas vezes tenta direcionar a sua vida e talvez você não consiga porque você não parou para prestar atenção, para entrar no teu quarto e fechar a porta, né, para atender ao convite que Jesus nos fez. É nesse momento que o cajado te traz para perto e te direciona. E no momento em que você precisa se defender, que você precisa atacar, você tem a vara, a palavra, a espada do Espírito. Então aqui nós temos um conceito muito interessante, tá? Principalmente para tirar da nossa mente a ideia de que Deus está lá longe nos protegendo, como se nós fôssemos a ovelhinha indefesa, que não pode fazer nada. Não, pelo contrário, o pastor habita dentro de você. Então, tanto o aspecto da ovelha, que é o animal, que é o corpo, que é a expressão terrena, é uma dimensão do nosso ser, mas nós não somos só matéria, nós somos espírito, e em espírito nós habitamos junto com Deus nas regiões celestiais. Então é tudo uma coisa só, na verdade, tá? Como são símbolos, a gente acaba separando para a nossa compreensão, mas na prática é uma coisa só, tá? Você está juntamente com Cristo assentado nas regiões celestiais, esse é o seu lugar espiritual, né? E aqui na terra, sim, você é ovelha, mas o direcionamento vem do céu, assim na terra como no céu. Então é importante entender que esse versículo traz uma perspectiva de posicionamento espiritual, de autonomia e de princípio de expressão da fé, tá? Eu vou explicar isso para vocês. De autonomia, por quê? Porque Ele está com você, Ele habita em você, e o seu poder de defesa e de ataque, a espada do seu espírito, está presente, disponível para você, a sua própria voz. E o teu cajado é o momento em que você tem comunhão, que você se aproxima do pastor para receber o direcionamento, para permanecer no trilho, tá? E autonomia, por quê? Porque ele está com você. Então não é a ovelhinha vitimizada, tá? É uma ovelha que tem um leão dentro de si. Então não é qualquer ataquezinho que vai fazer essa ovelha sair correndo e se vitimizar, tá? Porque o leão está dentro dela. A força do leão está dentro dela. O caminhar dela aqui como ovelha, mas no céu como leão, assentado juntamente com Cristo, à destra de Deus. Perceba que não é assentado ao lado de Cristo, é juntamente. Por quê? Porque Ele habita em você. É uma coisa só. Então tenha isso com você, tá? Porque tu estás comigo. O tempo todo as Escrituras apontam para a mesma realidade espiritual. É só a cultura religiosa que faz a gente não perceber isso e separar as coisas. Deus está lá no céu, eu estou aqui na terra. Deus cuida de mim. Senão eu não sei o que vai ser da minha vida. Sou uma pobre vítima, um pobre pecador. Não, você não é nada disso, tá? Você tem a vida de Deus dentro de você, porque tu estás comigo. Por conta dessa realidade, o medo, que é algo que aflige muitas pessoas, ele não pode dominar a sua vida, tá? Não significa que ele não vai tentar te assediar. Ele pode encontrar espaço se você permitir, mas ele não tem legalidade para permanecer. Se você usar a vara, a espada do seu espírito, você afugenta
esse medo, porque Deus habita em você. E Deus é o quê? Deus é amor, e no amor não existe medo. Agora eu quero te convidar a tornar esse conhecimento, essa revelação, uma realidade. E como que a gente vai fazer isso? Declarando essa verdade. Então eu vou pedir para você comentar aqui abaixo: eu não temo mal algum, porque Deus habita em mim. E quando eu falo em mim, eu estou querendo dizer no seu corpo, tá? Porque no seu espírito vocês são uma coisa só. Você é um com Ele. Mas Ele habita no seu corpo, porque o seu corpo é o templo. Então escreve aqui abaixo: eu não temo mal algum, porque Deus habita em mim. Assim que você escrever, você lê, faz a leitura do que você escreveu, para você mesmo ouvir, para essa palavra entrar na sua mente, no seu coração, no seu subconsciente, tá? Por suas palavras você será justificado, por suas palavras você será condenado. É o que diz a Escritura. É uma lei metafísica. Então declara essa palavra sobre a sua própria vida. Primeiro escreve no comentário: eu não temo mal algum, porque Deus habita em mim. Em seguida você lê para você mesmo ouvir. É importante que você leia em voz alta para você mesmo ouvir. Tá legal? Meus amigos, essa é a riqueza das Escrituras. São milhares de versículos que a gente pode fazer uma leitura religiosa, superficial, e continuar tendo aquela visão infantilizada do nosso posicionamento espiritual. Ou você pode ter a visão correta das coisas, entender as chaves, os códigos espirituais que estão ali ocultos nos textos. E é a perspectiva metafísica das Escrituras que te permite enxergar isso. É por isso que eu tenho como explicar isso para vocês, porque eu conheço essa linguagem, né? E essa linguagem, ela descortinou essas verdades espirituais que eu tenho compartilhado com vocês. E se você quer conhecer mais dessa verdade, eu quero te convidar agora a fazer parte da Universidade de Filadélfia. A Universidade de Filadélfia é uma escola online que eu criei justamente para ensinar sobre esses princípios, sobre essa visão metafísica das Escrituras, tá? Para que você não viva mais aprisionado pelo sistema religioso, pela carga de culpa, de dogma que te aliena, que te infantiliza, que tira a sua autonomia espiritual. Não, para que você de fato encerre isso na sua vida e viva uma vida espiritual plena, consciente e tenha autonomia da sua fé. Tá? A gente estuda na Universidade de Filadélfia esses princípios metafísicos aplicados na nossa vida, para que a gente possa criar as realidades que nós desejamos, para que a gente possa encerrar processos de desarmonia, de trevas, de pobreza, de doença, para que a gente tenha fortalecimento para passar pelos momentos desafiadores, pelas sombras, e para que a gente converta essa sombra em luz, utilizando a vara, a espada do nosso espírito, que tem o poder de desfazer realidades, de criar realidades, de transformar realidades. O conhecimento metafísico aplicado na criação da sua própria realidade, porque você é um ser espiritual que tem autonomia de expressão da sua fé, para criar luz e para criar trevas. Mas para isso você precisa saber os códigos, saber as chaves metafísicas, para que você não fique mais patinando na sua vida espiritual e muitas vezes retrocedendo, inclusive. Tá? Então eu quero te convidar a clicar no link que tem aqui na descrição. Está escrito Universidade de Filadélfia. Você vai ser direcionado para uma página, tem todas as informações a respeito do funcionamento da universidade, como são as aulas, os conteúdos disponíveis, os bônus, grupo de acompanhamento, tudo que você precisa saber está nesse link. Tá? E se mesmo assim você tiver alguma dúvida, tem ainda um botão na página que você pode clicar para chamar alguém da nossa equipe no WhatsApp que vai te atender e vai te explicar com bastante detalhe, tá? Tudo que você precisa saber para ingressar nessa nova realidade, para você ir para um novo patamar na sua vida espiritual. Clica nesse link Universidade de Filadélfia que você vai se surpreender, tá legal? Eu quero também agora, nesse momento, fazer uma oração por você, como eu havia prometido no início aqui do vídeo, né? Eu vou pedir para você fechar os seus olhos e eu vou orar por você, para que essas verdades que nós declaramos aqui e compreendemos no Salmo 23, versículo 4, se tornem uma realidade na sua vida. Feche os seus olhos agora. Sob a máxima autoridade do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, eu declaro sobre a sua vida
que não existe mais espaço para expressão de medo. Não existe mais espaço para ansiedade, para depressão, para crises de ansiedade. Eu declaro encerrado na sua vida toda expressão de medo, toda variante do medo. Eu declaro agora repreendida em nome de Jesus. Medo, eu te ordeno agora, sai da vida dessa pessoa e nunca mais volte. E eu declaro que aonde existia expressão de medo é substituído pela consciência da presença de Deus que habita em você e pelo estado de amor que essa presença estabelece na sua vida. No amor não existe medo e o amor habita em você, porque Deus é amor. Tu estás comigo. E agora você se torna consciente de que a vara e o cajado estão disponíveis para você utilizar, porque o pastor habita em você. Você sabe agora com consciência expressar as palavras corretas, verbalizando a sua fé, utilizando a espada do seu espírito. Eu declaro essa consciência ativa na sua mente agora em nome de Jesus. E você tem plena consciência de cada palavra que sai da sua boca. E você declara: eu não temo mal algum, porque Deus habita em mim. Eu declaro que isso se torna uma realidade na sua vida. Assim como o cajado que te traz para perto, você separa o seu tempo, entra no quarto, fecha a porta e recebe o direcionamento que você precisa para seguir um caminho glorioso que você foi chamado para experienciar, uma vida gloriosa que você foi chamado para viver. Você é luz e a luz precisa brilhar. Você não tem que viver uma vida apagada, uma vida medíocre. Não tem sentido o Criador do universo habitar no teu ser e você viver uma vida limitada. Não tem sentido o eterno, aquilo que é ilimitado, habitar em você, investir os seus poderes de criação, de transformação em você e você continuar vivendo limitado. Por isso eu declaro todo limite rompido agora em nome de Jesus. Todo medo que limita, seja medo de forças espirituais, seja o medo de prosperar, seja o medo de se expressar, todo medo que coloca limites na sua vida, eu declaro desfeito agora em nome de Jesus. Medo é algo que tem um nome, é um estado, um sentimento, uma emoção que tem um nome e gera um efeito. Mas existe um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E na autoridade deste nome, eu repreendo o seu nome, medo, e declaro que você não tem mais autoridade, autorização, legalidade para se expressar na vida dessa pessoa. Meu irmão, minha irmã, você está agora livre, completamente livre de todo medo. Se agarre a essa consciência de que Deus habita em você, que o seu poder criador e o seu direcionamento estão disponíveis para você, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu agradeço de todo o coração por você que chegou até aqui, que ouviu tudo isso que eu disse para você, que eu preparei para você, que recebeu a oração. Tenho certeza que você investiu esse tempo e ele vai ser muito bem retornado para você, tá? Por isso, de fato, eu te agradeço por ter chegado até aqui, por ter ouvido. Te agradeço por sua inscrição. Te agradeço por ter curtido esse vídeo, porque você sabe como isso é importante. Eu sei que você já fez isso. Eu tenho alguns avisos para dar para vocês, tá? Eu já falei da universidade, quero reforçar. Se você quer levar a sua vida espiritual para um novo patamar, fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão desejosas de viver a verdade na sua plenitude, clica no link da universidade, você vai se surpreender. Além do link da universidade, eu estou dando de presente para vocês o meu livro, Filadélfia, o Segredo da Vida. Era um livro que era vendido, como todo livro, foi muito bem vendido, mas eu decidi em determinado momento que eu não queria mais vender, que eu ia distribuir gratuitamente. E o link está aqui disponível para você. Basta cadastrar o seu e-mail, baixar esse livro. Você já vai entender muitos princípios metafísicos da estrutura espiritual para você aplicar na sua vida. Além do livro, tem outro link para você participar do nosso grupo do Telegram.
E é interessante você entrar no grupo do Telegram pelo seguinte motivo: nem sempre o YouTube consegue notificar você quando tem um conteúdo novo, e nem todo conteúdo novo eu vou publicar aqui no YouTube. Tem algumas coisas que eu vou falar somente dentro do grupo. Eu vou mandar um áudio, alguma coisa mais informal lá dentro, tá? Algum aviso importante que você não tem como receber se você não estiver lá dentro. A participação para esse grupo é gratuita também, tá? Basta que você clique no link que está aqui, grupo do Telegram, e entre. Você precisa ter o aplicativo instalado, tá? Isso você provavelmente já sabe como fazer. É a mesma coisa do WhatsApp, é bem simples. Por último, tá? O último link que eu tenho disponível aqui para vocês é um link que você pode utilizar para fazer uma contribuição. Se esse trabalho tem te abençoado, você quer que ele continue acontecendo, quer que ele cresça, alcance mais pessoas, tem um link que você pode utilizar e fazer uma contribuição no valor que for coerente para você, tá? Se você tem consciência e tem a possibilidade de fazer isso, faça, porque será um valor muito bem investido. Mais uma vez agradeço de coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.